Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos do dia 19/11, quinta-feira, 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. É a reunião habitual que agora está acontecendo dessa forma, através das aulas gravadas. Nós estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita e, dentro da introdução, vamos agora para o item 12. Essa é uma aula muito interessante porque eu vou falar o que está aqui, mas depois vou contar alguns casos que eu acho que ilustra bem essa situação. Então, o item 12 é da identificação dos espíritos. Então, Kardec está dizendo sobre o fato do espírito assinar, né, uma comunicação, dele dizer que é tal espírito que está falando, o quanto isso é confiável, não é. Então, vamos a alguns trechos aqui. Logo no começo do item 12 ele diz assim: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Então ele já começa dizendo ser esse um problema, porque um espírito pode mistificar, pode se passar por uma pessoa que ele não é. Então ele se comunica através de um médium e diz que é, né, qualquer espírito aí. Eu vou até contar já uma piadinha sobre isso, né? Dizem que um centro espírita com pouco estudo, que o pessoal era só das reuniões mediúnicas, mas não estudava, começou a comunicar um espírito que se identificava como Jesus. Aí contaram isso para um espírita que estuda, falou: olha, que estranho, né? E o que ele fala? E falaram, mas não é possível, Jesus não ia se comunicar dando esse tipo de coisa. Bom, ele então conseguiu ir a essa reunião com o intuito de desmascarar, né, esse espírito aí. E aí, né, como era uma reunião aberta, era possível conversar ali com o espírito. Em determinado momento ele começou a indagar, fez uma pergunta para o espírito respondeu, fez uma segunda, o espírito respondeu com alguma dificuldade, na terceira o espírito já falou: peraí, por que você está fazendo essas perguntas difíceis para mim? Quem você pensa que eu sou? Aí ele falou: você não diz que é Jesus? Se você é Jesus, você saberia responder essas questões. Ele falou: claro, eu sou Jesus da Silva, eu fui padeiro aí na padaria ali da esquina há muitos anos, né? Morri há tanto tempo. Ou seja, né, a piadinha para dizer que nesse caso não era nem que o espírito estava mistificando, mas as pessoas encarnadas ali queriam crer que era, né, realmente o Mestre Jesus. Então veja que o nome dado pelo espírito, tanto assinado quanto falado, muitas vezes pode ser um espírito enganador, um espírito que está apenas brincando. E às vezes as pessoas querem, por exemplo, o nome Jesus pode ser qualquer pessoa aí, né? Não necessariamente Jesus, o nosso mestre. Muito bem, então ele diz aqui que o espírito pode falar que é Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, que é um dos espíritos da codificação, Napoleão, Washington, mas e daí, né? Isso significa alguma coisa se ele falar que é esse espírito? Não. E é isso que o Kardec vai dizer, que esse controle é bastante difícil de realizar, que demanda muito estudo, um estudo demorado, não é à primeira vista assim, o espírito se identificou, eu falar isso é verdade ou isso é mentira, não é dessa maneira, é um estudo demorado e nós veremos aqui na introdução como que se dá esse processo. Então, o processo se dá através de certos indícios. Então nós vamos identificar o espírito por certos indícios. É isso que nós vamos falar agora. Se é um parente, um amigo, quais são os indícios? Ora, nós conhecemos o jeito de falar, nós conhecemos histórias comuns. Eu citei numa aula recente essa história, mas não sei se foi aqui nesse grupo ou numa palestra que eu citei recentemente. Se foi, me perdoem a repetição. De uma mãe que recebeu uma carta de um filho, eu fui visitá-los e ela leu essa carta, né, um casal na verdade, e lá havia uma conversa que a mãe teve com o filho,
no momento em que eles faziam a mala para a viagem. Ele desencarnou durante essa viagem. E aí ela brincou com ele, né? Ela falou assim, ó, vê se você não morre não, porque você já me deu muita despesa, hein, moleque? Né? Então vê se você... Aí ele falou, não, mãe, pode ficar tranquila, tal, não vai acontecer não, eu vou honrar o investimento que você fez em mim, tal. Mas ele acabou desencarnando e o menino cita isso na carta. Ora, o pai não sabia dessa história, o médium não sabia dessa história, ninguém sabia, só a mãe e o filho que estavam naquele quarto na hora que eles estavam fazendo a mala para a viagem. Então veja, no caso de parentes e amigos, histórias como essas são a maior comprovação da identidade do espírito, não é? Um espírito que está citando uma coisa que só os dois ali sabiam. É claro que aqui podemos fazer uma observação. Esse espírito desencarnado pode ter contado por um outro espírito que usa isso ali. Poderia ainda assim haver uma certa possibilidade de mistificação. Ou nem mistificação. Eu posso contar, né, eu chego ao mundo espiritual, encontro o meu avô, conto, né, falar, né, o meu avô que é, por exemplo, o pai da minha mãe, meu pai ali, conto esse episódio e esse avô vem trazer para um médium relatos meus, né, dizendo como se fosse eu. Nesse caso não configura uma mistificação, é como se a pessoa trouxesse o recado, né, e ela então diz ser o morto recente ali, né, apesar de não ter sido ele o contato direto com o médium, percebe? Então a gente tem que analisar com muito cuidado cada caso aí. Então, essa primeira parte o Kardec está dizendo, se é um espírito familiar, um amigo, a gente identifica pela linguagem. Eu me lembro de um amigo que desencarnou, ele era de Franca, morava em Maringá, e ele deu algumas comunicações, ele entre aspas. O irmão dele de Franca, estudioso espírita, falou, olha, Edmir, não era o César, né? Não era, porque não é o jeito de falar do César e tal. E ele tinha dado uma comunicação na nossa reunião mediúnica, mas isso anos depois do seu desencarne. E foi quando eu falei dessa comunicação para o Joel, né, o irmão dele, que ele falou, olha, é a primeira comunicação que eu acredito ser do César, porque realmente é a cara dele, né? É o jeito dele falar conosco, então isso é uma possibilidade real, é o jeito que ele falaria se estivesse encarnado aqui conosco. Agora, o espírito acabou de desencarnar e usa uma linguagem, uma forma de tratar as pessoas completamente diferente. Isso não é condizente, né, com uma prova de identificação realmente. Então, esse é um caso aí. Mas além da linguagem disso, tem aquela questão das ideias, dos pensamentos, né, que a pessoa defendia. Ele vai citar aqui mais adiante que escritores, por exemplo, vêm e falam de suas obras, reforçando-as, às vezes discordando de coisas que falaram. Olha, naquele momento ali que eu escrevi isso, porque imagina, uma pessoa que viveu 80 anos, ela escreve alguma coisa com 30, quando ela tem 60, muitas vezes é repleto na ciência, na filosofia, na literatura, autores que têm fases, né? A gente estuda as fases desse autor, que uma fase às vezes é discordante da outra, quer dizer, nós mudamos, nós progredimos. Então, o espírito às vezes no mundo espiritual vem, comenta e até discorda de algumas partes ali do que ele escreveu também, mas demonstra profundo conhecimento, fala daquilo como só o autor poderia falar, né? Então são provas de identificação, então. Aí o Kardec vai dizer, mas se a identidade em alguns casos se pode fazer por isso que nós estamos mostrando, né, pela linguagem, conhecimento que a pessoa tem, por histórias ali, ele vai dizer, não dá para afirmar que sempre é possível identificar, né? Então pode haver equívocos, ainda que a gente tenha que se firmar aí na linguagem, no caráter, no conhecimento do espírito, mas nós podemos nos enganar com relação a isso. Mas ele diz, se é um espírito superior,
que só fala coisas boas, tanto faz se é o João, se é a Maria, se é o Pedro ou se é a Antônia, eles trarão sempre mensagens boas, a identificação ali não é importante. Às vezes, e ele cita isso, um espírito se identificava como Fénelon, e ele diz assim, eram grupos de espíritos, um grupo ali que ajudava na codificação. E nós, encarnados, precisamos de um nome. Então ele era da equipe do Fénelon e ele assinava como Fénelon também. Perceba? Então é como se fosse alguém de uma equipe política, né, votando ali pelo partido, né? Nesse caso não é o indivíduo, mas é o grupo. Aliás, hoje em dia, né, na eleição vocês devem ter visto isso, mandato coletivo, né? Existe essa possibilidade. Então várias pessoas juntas ali disputando um mandato. Esse mandato coletivo. E no caso seria um mandato coletivo de trabalhadores que trazem mensagem. Também nesse caso não é mistificação, apenas faz parte da equipe e vem trazer a mensagem. Voltamos daqui um pouco.